Bom dia, meus amigos, meus irmãos, aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, mais uma semana começando, mais uma segunda-feira, ao nosso pequeno estudo diário do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E hoje nossos grãozinhos trazem para a gente, no capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes, Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar, para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de que tudo o que vos tenho dito, é preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude por felicidade beneficiar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Desculpe. Muito bem. Desejar ao próximo o que a gente quer pra gente. A gente vive falando isso aqui, né, pessoal? A gente vive falando isso aqui nas nossas leituras, né? Que a gente deve querer para o próximo o que a gente quer para a gente, né? Se a gente quer ser feliz, a gente tem que querer que o nosso próximo seja feliz, pois nós todos somos irmãos, filhos de um pai só, que quer ver todos os seus filhos melhores a cada dia. Então vamos tirar da gente o orgulho, a vaidade e principalmente o egoísmo, né? Vamos dar ao outro aquilo que a gente pode dar de melhor. Se a gente não tiver condições financeiras para fazer algo, né, que possa comprar algo para uma pessoa, para fazer a caridade a ela, que a gente faça a caridade
na oração, uma simples oração, desejando que aquela pessoa receba tudo aquilo que necessita, né? Que alcance aquilo que precisa, que queira alcançar, que tenha merecimento para alcançar o que ela quer além do que necessita, né? De levar a pessoa num leito de hospital o conforto, a força que ela precisa para se recuperar, ou para que passe os seus últimos dias melhores, né? Não custa nada para a gente fazer a caridade, não custa. A caridade não exige que você tenha dinheiro, a caridade exige que você tenha coração, cheio de amor, de bons sentimentos, de boas energias. É isso que a caridade precisa em cada um de nós, para que ela seja praticada, para que ela seja colocada no lugar que precisa e na hora que precisa. Tá bom? Então vamos arrancar da gente, né, esse sentimento que muitos ainda carregam do egoísmo. Vamos abrir nossos corações para que eles possam nos mostrar o caminho para que a gente possa ajudar aqueles que necessitam. E nas nossas orações vamos pedir sempre ao Pai, né, oportunidades para que a gente exerça a caridade, não importa como ela será exercida, não é? Que aqui fala também, deixa eu achar aqui, a caridade, fala que a caridade pode ser feita de qualquer maneira, né? Desde que seja feita com amor, com verdadeiro sentimento de querer para o próximo o que eu quero para mim, né? Quando isso reinar na terra, não existirá mais, né, fome, não existirá mais miséria, não vamos ter pessoas umas melhores que as outras, todos vamos ser considerados, vamos nos considerar irmãos, não é? Mas Rosália quis dizer isso para a gente aqui nas suas instruções. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, nossa, é uma questão complicada, né? O capítulo 8, Emancipação da Alma, fala sobre o sonambulismo. A questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É uma independência da alma, mais completa que no sonho, e nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles de comunicação escrita, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também então, em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas que são de vagas lembranças, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É fácil então compreender porque os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e porque os sonhos, dos quais se conserva a memória, não têm o mais frequentemente nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior, e algumas vezes mesmo
uma espécie de intuição do futuro. Complicado, viu, pessoal? Eu sinceramente vou falar para vocês, eu vou ter que reler isso aqui várias vezes para mim entender um pouco, né? Agora, eu sei que o espírito, durante o sonambulismo, ele se utiliza do corpo para exercer alguma coisa que é preciso, que ele precisa exercer, que ele precisa fazer. Então ele se utiliza do corpo, como a gente se utiliza de um lápis, se utiliza de uma colher, se utiliza de uma faca. Ele se utiliza do corpo, que é um instrumento que ele tem. Por quê? Durante o sono, ele não está liberto, ele está preso ao corpo ainda. E é um instrumento que ele tem. Mesmo que o corpo esteja em estado de sono, não esteja desperto, ele utiliza daquele corpo. Aquele corpo vai fazer tudo o que precisa ser feito durante o estado de sono do corpo físico, mas o espírito é que está comandando esse corpo nesse momento. O corpo, a pessoa não vai se lembrar no outro dia do que fez, porque ela estava totalmente entregue ao sono, não é? Entregue ao sono, ela não vai se lembrar do que fez. Ela pode ter alguma recordação ou mesmo uma intuição, mas não vai se lembrar de tudo que fez. É por isso que é o estado sonambúlico, né? É o sonambulismo. Eu peço a vocês, né, os mais estudiosos aí que por favor comentem, deixem seu comentário aí sobre essa questão do sonambulismo. É interessante, é uma questão interessante, eu vou reler isso aqui, ainda vou trazer para vocês novamente, né, para nós, né, trazer para nós novamente aqui uma explicação mais inteligível do que essa minha de hoje, tá bom? Eu peço a vocês que me ajudem aí, nós estamos aqui para aprender juntos, né? Então tá bom, pessoal, uma ótima semana para todos nós, muito obrigado por estarem aqui comigo, né, durante esse tempo todo que a gente está aí fazendo esse trabalhinho, né, e que tenhamos a proteção de Deus para os nossos dias dessa semana, para a nossa vida toda, né? E que tenhamos força, fé e foco naquilo que a gente deseja para a gente, tá bom? Fiquem com Deus, uma segunda de muita paz, muitas alegrias, muita saúde, muito trabalho para todos nós. Beijo no coração, até amanhã se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer.